up, everybody? Eu sou a Flávia Mantovani e esse é o Inglês na Prática. Hoje a gente vai falar sobre idioms, que são expressões idiomáticas. Assim como no português, no inglês há várias expressões idiomáticas que servem para dar um colorido a mais, uma descontração a mais nas nossas conversas. No português a gente tem várias expressões idiomáticas. Pagar mico, pisar em ovos e muitas outras. Agora, você deve prestar atenção porque você não pode interpretar essas expressões literalmente, senão acaba não fazendo sentido nenhum. Ao invés, você precisa simplesmente entender o significado por trás dessas expressões. Bater as botas, por exemplo. Você vai pensar em alguém batendo as botas, você não vai entender nada, não vai fazer sentido. Mas a gente já sabe que a expressão bater as botas significa falecer, morrer. Então, nem pense em traduzir os idioms, as expressões idiomáticas do inglês para o português, porque você vai morrer na praia. O grande lance vai ser você internalizar o significado por trás dessas expressões. Os idioms no inglês, assim como no português, são uma maneira mais descontraída e mais popular de você explicar alguma coisa. Então, cuidado para não usar os idioms em situações mais formais. Deixa para situações mais informais, tá bom? Vamos então a alguns idioms que são muito utilizados. A piece of cake. Se você traduzir, significa um pedaço de bolo. O que você entende de um pedaço de bolo? Nada. O mais importante é que você entenda que a piece of cake significa alguma coisa que é muito fácil, uma moleza. My math exam was a piece of cake. Bite more than you can chew, que significa morder mais do que você consegue mastigar. Eu acho que o equivalente no português seria dar um passo maior do que a perna, ou fazer alguma coisa além aí dos seus limites. Bite more than you can chew. In the heat of the moment, que significa no calor do momento, quando você é levado aí por alguma emoção e você diz ou faz alguma coisa que você não faria se você não tivesse tomado por emoções. In the heat of the moment. He said he didn't love me at the heat of the moment. Beat around the bush, que significa não falar sobre alguma coisa diretamente, evitar falar sobre alguma coisa importante. Eu acho que o equivalente no português seria dar indiretas, não ser muito direto. Don't beat around the bush. Get straight to the point. Kill two birds with one stone, que significa matar dois pássaros com uma só pedra. Acho que o nosso equivalente seria matar dois coelhos com uma cajadada só. É quando de uma ação você consegue mais de um resultado positivo. Once in a blue moon, que significa mais ou menos uma vez a cada lua azul. Ou seja, uma coisa que acontece muito raramente, alguma coisa que quase nunca acontece. Don't judge a book by its cover. Seria não julgue um livro pela sua capa, ou seja, não fazer presunções sobre alguém ou sobre alguma coisa por conta da aparência. Face the music. Face the music significa encarar a realidade. Tem até uma música da Katy Perry que ela usa essa expressão, face the music. It's time to face the music, I'm no longer immune. Rule of thumb. Thumb é o polegar. Então, regra do polegar não faz muito sentido, mas significa comumente, geralmente, em via de regra. As a rule of thumb, good employees should always be on time. Look like $1 million. Quando uma pessoa tem uma boa aparência, é atraente, é bonita ou está muito bem arrumada, aquela pessoa looks like $1 million. Johnny looks like $1 million today. Get over something, que significa superar alguma coisa ou esquecer alguma coisa de negativo que tenha te acontecido. To get over something. Get over it. You can find another job. Então, esses foram 10 idioms, 10 expressões idiomáticas que são muito utilizadas no inglês. Espero que vocês tenham gostado, mas não sai daí, porque quando a gente voltar, a gente vai falar sobre falsos cognatos. Até já!
Você que precisa aprender inglês para fins profissionais ou pessoais, conheça a YouGo. Na YouGo, você aprende inglês para se comunicar, tanto em rotinas profissionais quanto pessoais, ministrados na sua empresa ou em nosso centro de treinamento. Você que tem urgência de aprender inglês, YouGo é a solução. Estruturada em módulos semestrais, a YouGo vai direto ao ponto para você que não tem tempo a perder. YouGo, o inglês que te acompanha. Venha para o YouGo e vá mais longe. YouGo, Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 354, Sala 203 na Várzea. Fone 97908-0331. YouGo. What's up, everybody? Welcome back! Eu sou a Flávia Mantovani e esse é o Inglês na Prática. Agora a gente vai falar sobre falsos cognatos ou false friends. Mas antes de entender o que são falsos cognatos, eu gostaria que você entendesse o que são palavras cognatas. Palavras cognatas são palavras que têm uma grafia muito similar tanto no português quanto no inglês e têm também o mesmo significado. Então, exemplos de palavras cognatas são creation, accident, economy, minute. Essas são palavras que soam muito similar a palavras no português e, na verdade, elas têm o mesmo significado. São palavras cognatas. Agora, os falsos cognatos ou false friends, em contrapartida, são palavras que são muito similares a palavras no português e, por isso, confundem muito a gente, mas têm significados completamente diferentes e, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. O verbo pretend, que as pessoas acham que significa pretender, mas na realidade significa fingir. Prejudice, que soa como prejudicar, mas o real significado de prejudice é preconceito. College, que soa muito como colégio, mas o seu real significado é faculdade. E quando você fala em faculdade, você pode também usar university. Library, que soa como livraria, mas na realidade significa biblioteca. Support, que as pessoas acham que significa suportar, mas na realidade significa apoiar ou ajudar. Lunch. Lunch não é lanche. Lunch significa almoço. Devolve, que soa como devolver, mas não significa devolver. Devolve tem o sentido de transferir. Mayor. Mayor, você pode achar que significa maior, soa como maior, mas significa prefeito. Exit não significa hesitar. Exit é a saída. Fabric. Se você acha que fabric é fábrica, você está errado. Fabric significa tecido. A nossa fábrica seria factory. Lecture. Lecture não significa leitura, significa palestra ou aula. Novel. Novel não significa novela. Novel seria um romance literário. A novela vai ser soap opera. Application. Se você acha que application é algum tipo de aplicação, você está equivocado. Application seria uma inscrição. Attend. Muita gente acha que attend significa atender, mas na realidade, attend significa assistir ou participar. Realize. Realize soa como realizar, mas não significa realizar. Realize tem o sentido de perceber. Pull. Pull lembra pular, mas na verdade significa puxar. Agora o push, que lembra puxar, na realidade é empurrar. Enroll, que lembra enrolar, mas no final das contas significa matricular-se ou inscrever-se, geralmente usado para cursos. Convict, que soa como convicto, mas significa condenado. Tax, que muita gente confunde com o táxi, mas na realidade significa imposto. O táxi seria taxi ou cab.
Esses foram 20 falsos cognatos. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê da próxima vez. See you next time.